Boa noite, Tainara. Tainara, por favor, avise o pessoal que eu já estou em sala de aula, ok? O link é o mesmo de todas as aulas anteriores, viu? Boa noite, Crisângela. Boa noite, professor. Crisângela, sempre me faz um favor, avise lá no grupo que o professor já está em sala de aula. Tá certo, eu vou avisar. Obrigado. Nada. Saúde, professor. Obrigado, não é corona não. Hoje em dia, se der um espirro desse numa fila, Ah, o povo sai correndo. não tem quem fique mesmo, não. Oxe, Eu já avisei, já eu lá passei no... um aperto um dia. Eu passei um aperto outro dia. Eu fui no consultório de um amigo meu, ele Sim. é médico, ortopedista, aí entrei no elevador, aí entrou uma moça comigo, e o perfume dela estava tão forte que minha alergia estava atacando, e eu fiz um esforço do mundo para não espirrar, porque se eu espirrasse a mulher ia ter um treco. Mas chega, tava o cheiro subindo no meu nariz, pense. E é Nunca me péssimo. forcei tanto para não espirrar. Foi difícil, mas consegui. Eu disse, se eu espirrar aqui, Eu não, essa mulher vai começar a gritar, uai, uai. Mas deu tudo certo. eu não conseguiria, não. Será que o pessoal... Não, Eu foi já, difícil. não, o pessoal estava Aprendi a esperando o link. Eu não consigo, não. Eu também tenho uma alergia, mas eu não consigo, não. Eu avisei até o pessoal estava esperando o link, professor. Aí eu avisei que estava no Google Class. o Google, o link é sempre o mesmo. Eu sempre costumo botar antes, estou até tentando aqui, botar Ah, aqui, mas é sempre o mesmo, não muda não. É que o pessoal pensa, como eu estou acostumado sempre a colocar, acho que o pessoal pensou que é diferente, é sempre o mesmo. é. Mas às vezes é até preguiça de entrar lá no Google para ir para pegar um link. Eu não consigo copiar de jeito nenhum, aí eu aviso. Deixe-me, eu estou tentando colocar aqui para. Estou até aberto aqui tentando abrir, que a internet está uma benção. Consegui abrir agora lá o Google Sala de Aula, que eu vou botar o link. Eu ia botar antes, mas desde 7 horas que eu estou tentando abrir aqui. Milena, boa noite. Fernanda, boa noite.
Fernanda Santana de Oliveira Rocha. Boa noite. Quem estiver com o link, passe para os colegas, que eu estou tentando passar o link aqui no Google Sala de Aula. Olha, agora vai. Eu não consigo de jeito nenhum copiar. É só você apertar ali no i, tem um izinho em cima e copiar. Mas eu já estou conseguindo aqui, já botei. Deixa eu botar aqui no bate-papo, que aí facilita quem quiser. É esse linkzinho aí, tá vendo? Boa noite, Mira. Boa noite, Carolina. Cadê os homens? Os homens estão bebendo. Boa noite, Mira. Consegui postar agora o link lá no Google Sala de Aula. Tranquilo, eu postei lá agora para facilitar a vida do pessoal. Consegui botar lá. Hoje a aula serão só as mulheres, com as mulheres. É, bendito sou eu entre as mulheres. Então, não tem problema não. Isso aí. Vamos esperar mais uns 3 minutinhos. Vocês já estão sabendo já a data da nossa prova já, né? Sim, na próxima sexta. Próxima sexta, exatamente. Eu tinha colocado ali tinha colocado uns O estudo estudo dirigido, mas eu vou, é isso mesmo, próxima sexta, 5 de junho. Né? Na verdade, vocês já fizeram essa prova, porque segunda-feira passada foi dia 24. Estamos fazendo uma viagem no tempo. Né? Foi professor 24. não consulta mais, não. Então, o que acontece? Eu vou reduzir, eu coloquei aquele estudo dirigido ali, mas eu vou retirar alguns artigos, eu vou reduzir para objeto da prova, ok? Já que a gente só tem basicamente hoje. Certo. Professor, o senhor está sabendo se essa segunda é feriado? Saiu algum decreto? Vai ser o quê? 7 de setembro? São João. Não, São João foi segunda-feira passada. Não, foi segunda. Foi segunda-feira passada. Segunda-feira. Eu tô tão doida no tempo que nem segunda, assim, eu estava lembrada que tinha sido feriado. Pois foi feriado. Devia ser antecipado os outros aí, não duvido não. Só que isso aí é um complicador para as aulas, né? Que a gente faz uma programação. Na minha programação, eu ia ter 2 aulas antes da prova. O governador inventou de botar um feriado, fiquei só com uma aula antes da prova. É um Entendeu? feriado que não adianta em nada, porque isolamento não cresce. Só faz cair. Aí complicado. Aí eu nem marquei, eu até pensei de combinar, mandar mensagem para vocês para dar aula mesmo assim, apesar de ser feriado, para a gente fazer uma aula extra, mas tinha acabado de acontecer o óbito, né, de Normando, aí ninguém estava em clima de ter aula. Eu também não tava, fiquei muito abalado, ainda estou, assim, era uma pessoa muito querida, conversava muito com ele no final das aulas, e é surreal, né? Assim, a maior tristeza que eu estava comentando com algumas pessoas é que você fica impossibilitado de se despedir, né? Uma pessoa tão boa. É isso mesmo, professor. Mas todo E, mundo ali ficou abalado. então, dona Angélica, boa noite. E aí a gente fica sem poder se despedir. Ele Boa noite. mereceria uma despedida digna. E aí, em face do que aconteceu, é levado diretamente para o cemitério e você não tem acesso para fazer. O que resta a nós é fazer a oração para que Deus guarde, os anjos confortem a família
que é um momento difícil, né? Muito difícil. É isso mesmo, professor. Mas isso aí. Eu fiquei sem acreditar, liguei para Luiz logo cedo para confirmar se era verdade, que eu recebi a notícia nas mídias sociais, e aí fiquei sem acreditar. Mas vamos lá. Olha, Getúlio já está entre nós. Boa Estamos noite. aqui, professor, na área, Getúlio e Tainara. Boa noite, dona Angélica. Será que o pessoal já pegou o link lá? Eu passei no grupo. Então vamos lá. Vai, isso mesmo. Quem foi que falou aqui? Isso mesmo, Mira, vai fazer muita falta. Tá gravando sim a aula já. Gessé, boa noite. Tá aí, já tá aí. Gente, olha, a nossa prova vai ser do mesmo molde, né? Vai ser verdadeiro e falso, né? É, tô tentando botar aqui minha imagem linda aqui. Aí eu, minha gente. Então, nossa prova, fiquem tranquilos. Oi, quem falou? Fui eu. A nossa prova vai ser objetiva, viu? Vai ser verdadeiro e falso, né? Não vou colocar justificativa. E obrigado, né? E aí não vai ter trabalho, vai valer de 0 a 10. Talvez eu passe uma atividade, mas uma atividade facultativa, né? Que será um ponto extra caso um bote salva-vida aí, caso alguém precise, ok? Mas a prova em si vai valer de 0 a 10, verdadeiro e falso. Tranquilo? Basicamente, hoje é o nosso último encontro, né? Vamos dar início, já é 31, dar início aí à aula. Deixa eu compartilhar aqui com Professor, vocês. licença, diga aí para mim o dia da prova que está previsto, por favor. É sexta-feira que vem. Legal. Esse legal não foi tão legal assim, não. Ela falou um legal assim, é legal. Não senti firmeza no seu legal, não, viu? Pessoal, boa noite. Boa noite. Quem foi que falou boa noite? Ana Thaís? Ana Thaís, isso eu. Professor, me tirou uma dúvida. Pois não. Os trabalhos que o senhor passou da NP1 foram todos online ou valeu ponto aqueles que a gente fez em sala antes do decreto? Qual foi que ficou em sala de aula? A gente fez um ou foram dois, valendo meio ponto. Logo no início, o senhor passou o trabalho e eu fiz, e eu não ganhei ponto nenhum, professor. Os online eu não fiz, não, mas o na sala eu fiz. Foi. Que foi para Tá no seu entregar. caderno? Tá no seu caderno, não? Deixa eu dar uma olhadinha. Mas a gente entregou para o senhor, foi entregar. O senhor não Não, tem que eu me nada. lembro. O trabalho que eu tinha passado, que era para ser entregue, era para transcrição do artigo 1º, mas aí depois eu converti aquele trabalho na forma digital. Digital. Porque eu teve uma aula que foi quase ninguém, logo no início. E o senhor passou Ah, entre. sim. Eu tenho Foi, anotado ali a relação de presentes, estou lembrado, agora eu lembrei. Eu vou lembre olhar de lá. mim. Porque eu ganhei meio ponto nesse negócio, você não me botou meus meio ponto lá, não. Dê uma olhadinha Eu depois. lembro, eu vou olhar aqui na relação dos eleitos que estavam naquele dia, muito Tá bem bom, lembrado. então. Viu? Vou olhar Obrigada. aqui. Aí eu Viu? acrescento, eu vou acrescentar, Acrescente, por gentileza, viu? sem problema. Obrigada, viu? Tchau. Estou tentando aqui compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo. Quem tiver com a lei aí,
Já pode abrir aí na página 90, no artigo 75. Vocês estão enxergando aqui o slide que eu compartilhei? Ele está abrindo ainda. A venda de jegue. Chegou. Agora sim. Abriu, né? Isso daqui é do primeiro slide na nossa primeira aula que eu já tinha passado para vocês, né? E aqui ele está mostrando o conceito de Fábio Belotti, que é um dos conceitos que eu mais completo, que eu mais gosto, de falência. Na recuperação judicial, nós vimos que o objetivo é de salvar a empresa que tem viabilidade de salvação e tem aqueles objetivos que vocês viram lá no artigo 47. A principal diferença entre a falência tem duas diferenças, que inclusive eu posso perguntar em prova. A primeira diferença, que eu já tinha falado lá em sala de aula, lá quando a gente estava tendo as aulas físicas, é que a recuperação judicial somente é prerrogativa do devedor. Somente o devedor pode pedir a recuperação judicial. A falência, terceiros, né, os credores podem pedir a falência. Então, Getúlio está me devendo. Eu posso pedir, se ele for dono de uma empresa, a falência da empresa dele. Como também ele verificando que a empresa dele não tem salvação, ele pode fazer uso do instituto da autofalência. Então, na recuperação judicial, apenas o devedor pode pedir a recuperação judicial e na falência, tanto o credor quanto o devedor podem pedir a falência, ok? Isso é uma diferença. Tranquilo isso aí para todos? Dá um ok aí. Beleza. Então, outra diferença em relação à recuperação judicial e a falência, vocês perceberam que lá na recuperação judicial, o devedor ele tinha liberdade, era ele mesmo que apresentava na petição inicial a relação de credores, era ele mesmo que apresentava o plano de recuperação judicial, ou seja, ele mesmo dizia como é que ia pagar, e para isso ele nomeava os bens à penhora, né, dizia como é que ia pagar, se ia vender bens da empresa, né, se iria fundir com a empresa e etc. Né? Então, ele dizia como é que ele ia pagar a dívida. Na falência, ele já não tem essa liberdade. Outra diferença é que o administrador, durante todo o processo de recuperação judicial, o gestor, o empresário, ele permanece administrando a empresa. Ele apenas tem ali o administrador judicial como fiscal, né? Mas ele continua à frente, salvo se ele optar em sair, que aí vai ser nomeado o gestor judicial. Tranquilo até aí, né? Então, duas diferenças. Se eu perguntar, já falei duas. Duas diferenças entre a recuperação judicial e a falência. Já falei duas. Já falei que a recuperação judicial, somente o devedor pode pedir a recuperação judicial, e a falência, tanto o credor quanto o devedor pode pedir a falência. No caso, o devedor ele vai pedir a autofalência. E a outra diferença é a questão da liberdade, né, do que o gestor tem, o empresário tem. Na recuperação judicial, o gestor permanece à frente da empresa na recuperação judicial e na falência não. Na falência, o primeiro ato de falência, inclusive quando ocorre a convolução, vocês lembram, eu falei isso nas últimas aulas, convolução é quando o juiz da recuperação judicial verifica que o devedor não cumpriu o que prometeu, deixou de pagar, não cumpriu prazos, aí ele faz a convolução, ou seja, modifica o rito processual, deixa de ser recuperação judicial e aí, compulsoriamente, ele decreta a falência, vai iniciar o rito da falência. E o primeiro ato do rito da falência é o afastamento do empresário, do gestor judicial. A partir do momento que é decretada a falência, quem vai administrar a empresa, né, os ativos da empresa, é o administrador judicial. Ok? Na recuperação judicial, mesmo que o empresário saia, vocês devem lembrar que é nomeado o gestor judicial.
temporariamente, enquanto não é nomeado, é que o administrador judicial acumula essa função. Mas a prerrogativa é que tenha um gestor judicial acompanhando. Na falência, não. Na falência, você vai ter o administrador judicial fazendo, às vezes, do gestor judicial. Isso durante todo o processo da falência. Tranquilo isso aí para todos? Tranquilo? Dá um ok aí. Todos entenderam essas diferenças? Beleza, obrigado, Jonathan. Jonathan aí. Aí, aqui que eu coloquei para vocês é a definição de Fábio Belotti, que está naquele primeiro PDF que eu mandei para vocês. Aqui temos outra diferença, ou seja, é sobre o que é o rito, né? O rito da falência. Na falência, a segunda definição de Fábio Belotti é um processo de execução coletiva movido contra o devedor empresário ou sociedade empresária, no qual todos os seus bens são arrecadados para uma venda. Perceba isso aí, é o principal diferencial. Esse trecho aí que eu deixei com ênfase, né? Que eu destaquei, venda forçada por determinação judicial. Se, por um lado, lá na recuperação judicial, eu, devedor, digo como eu vou pagar, digo que eu vou pagar vendendo tal carro da empresa, vendendo o imóvel de uma filial da empresa, eu tenho ainda a faculdade de dizer como eu vou pagar, isso lá na recuperação judicial. Aqui na falência, não, é uma venda forçada. Então, tudo que estiver em nome da empresa, e se não for suficiente, haverá a desconsideração da personalidade jurídica, e aí vai adentrar os bens também, inclusive dos sócios, ok? É forçada, né? Será feita aí uma busca dos bens para satisfazer a segunda fase da falência, né? E aí eu vou dar um pequeno spoiler das 3 fases da falência. Então, vocês já viram, não precisa decorar essa definição aqui de Fábio Belotti, porque eu não vou cobrar isso, eu não vou cobrar conceitos. Né? O que eu quero que vocês entendam é que a falência é um processo de venda forçada, né? Onde o devedor é forçado a vender os seus bens para garantir que as dívidas daquela empresa sejam pagas. É para evitar que os credores sejam vítimas, né, de um calote. Então, rastreia-se os bens da empresa, começa-se a vender, e aí, depois da fase da realização do ativo, que é a segunda fase, é feito o pagamento. Então, são 3 fases, né? Lá no Google Sala de Aula, eu já coloquei para vocês as 3 fases. A fase declaratória, né? Onde tanto o devedor quanto o credor vai dizer quais são os bens, né? Ou justificar a sua falência, né? Então, essa é a fase declaratória que vai se encerrar com a sentença declaratória da falência. E a segunda fase é a chamada de fase de realização do ativo. Ativo significa gerar dinheiro, fazer dinheiro. E a terceira fase é o encerramento. Depois que se fez o levantamento, se fez as vendas, se fez o dinheiro para pagar aos credores, aí o juiz, o administrador judicial vai fazer um relatório dizendo, olha, foi tudo pago, está tudo nos conformes, e aí o juiz vai fazer uma sentença declarando encerrada o processo de falência, ok? E aí vai habilitar, inclusive no final, vai habilitar com o encerramento o empresário a ele voltar, ter habilitação para voltar a dirigir, administrar uma empresa. Gente, tranquilo até aí? Sim, tá tudo tranquilo. Fugiu um pouco aí o áudio, mas tudo bem. Então, olha... Pois não, pode falar. Estou ouvindo. Me tira uma dúvida. Desde a NP1 que eu estou com essa dúvida. Claro. Como é que acontece? O que é que acontece? Como é que... não sei se bula a justiça, não sei.
Quando uma pessoa, um empresário, entra com um CNPJ numa empresa, depois fecha e aparece com outro CNPJ. Ele decreta falência, como é? Muda a razão social, né? O problema que se coloca em laranjas, né? Ele fica, se ele tiver uma empresa que faliu, né? E ele tiver em processo de falência, ele está impossibilitado de abrir um novo CNPJ. Só que na prática o cidadão abre um laranja, né? Utiliza um laranja para abrir um novo CNPJ. É assim que é feito. Certo, obrigada. De nada. Vocês estão vendo aí a legislação que eu compartilhei com vocês? Sim. Então, olha, eu mandei para vocês lá a sequência lógica. Como eu comentei, eu vou reduzir, né? Vocês anotem aí, ou quem quiser digitar aqui no bate-papo, quais são os artigos que eu vou cobrar na prova. Os principais aí, para vocês entenderem, o mecanismo inicial é do artigo 75 ao 81, né? Esse aí eu vou tirar algumas questões desse intervalo aí. Primeiro, e aí agora adentrando a sequência lógica. Alguns artigos que eu coloquei lá vocês já viram, né? Por exemplo, o artigo 2, ele vai dizer quem não pode ser beneficiado pela lei de recuperação judicial. Ou seja, quem não pode falir, né? Quem não pode falir. Aí no artigo 2º vocês viram lá que empresa pública, empresa de economia mista, nós falamos isso aí lá na NP1. Então, todas aquelas empresas ali destacadas no artigo 2º não podem pedir falência. Tranquilo? Então, não precisa voltar àquela explicação. É taxativo ali. Tranquilo, minha gente? Alô, alô? Tranquilo, estou só anotando. Ok. Então, também, outra coisa que vocês precisam saber, que eu já falei lá na NP1, é o que não pode ser cobrado na falência. Está lá no artigo 5º. Por exemplo, se você fez um serviço gratuito, o que é de graça, fica de graça. Então, você não pode cobrar aquilo que foi gratuito. Também você não pode cobrar o que você gastou para entrar no processo de falência, assim como não podia lá na recuperação judicial, né? A exceção das custas, né? Então, as custas lá pode ser cobrada, mas se você contratou um perito contábil, etc., para ingressar com o processo de falência, isso aí você não pode cobrar no processo de falência, não. Isso está lá no artigo 5º que a gente já falou lá na NP1. Tranquilo? Tranquilo. E aí o que é que a gente vocês precisam saber quando estiverem na lida aí advogando? Quem é que tem legitimidade ativa? Ou seja, quem é que pode ingressar com pedido de falência? Quem vai responder isso aí? E aí, mais uma vez eu digo, eu estou seguindo a sequência lógica, porque eu já provei na NP1 que o legislador aqui, ele fumou maconha e ele embaralhou tudo, né? Ele não estava bem da cabeça. Então, se você já sabe qual empresa pode pedir falência, o que pode ser cobrado na falência, o próximo passo é você saber quem pode pedir falência. E quem vai responder isso para vocês é o artigo 97. Marquem aí. Então, ó, já falei aqui. Artigo 2º. Como eu falei, eu estou reduzindo os artigos que eu coloquei lá no estudo dirigido. Artigo 2º, artigo 5º, e agora eu falei do 97. O artigo 97, deixa eu descer aqui para vocês acompanharem. Ele diz quem tem a legitimidade ativa. Quem estiver aí com a lei impressa, né, escreva ao lado aí do artigo 97. Legitimidade ativa. Estão enxergando aqui a lei? Estão enxergando a lei aqui, minha gente? Sim, dá para Então, olha, enxergar.
Onde tem aqui pode requerer a falência, vocês puxam a setinha e escrevam legitimidade ativa. Tranquilo? Beleza. Isso aqui, por uma ordem lógica, se o legislador tivesse bem da cabeça, isso aqui devia ser, se ele começa do artigo 75, dizendo qual o objetivo da falência, isso aqui devia ser o artigo 76, numa sequência lógica. Mas, enfim, não sei o que está na cabeça dele, não. Então, como eu já falei aqui, o próprio devedor, né? O próprio devedor, empresa, né? Não é pessoa física. Pessoa física, cuidado com isso. No Brasil, pessoa física não pode pedir falência. Então, Karen diz, professor, eu estou falida com essa quarentena, vou pedir minha falência. Não pode, porque nos Estados Unidos tem esse instituto da falência de pessoa física, né? Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil tem um outro nomezinho, alguém sabe? Vou lançar esse desafio aí para vocês. Tem um nome, um instituto jurídico que é basicamente a falência, só que é uma falência de pessoa física. Alguém sabe? Desafio, pergunta desafio. Dona Angélica, segura aí a pergunta. Lascada no popular seria isso mesmo, Marília. Isso aí seria o popular mesmo. Então, gente, olha, como o nosso tempo é curtíssimo, eu vou adiantar. O Código Civil, ele traz um instituto, e o processo civil, exatamente, Mira, exatamente, insolvência civil. A insolvência civil, esse é um instituto. Que na prática é isso. Vamos imaginar que Pietra declarasse autofalência. Olha, meus credores, eu estou falida. Só que ela não vai falar falida. Ela vai ingressar judicialmente com um pedido de insolvência civil. O problema de a pessoa pedir a insolvência civil, que seria uma falência de pessoa física, só que não com esse nome, é que durante a vigência do processo, você vai perder a sua autonomia financeira. Então, vai ter um tutor, né? O juiz vai nomear alguém para cuidar de toda a sua parte financeira, da disposição dos seus bens. Então, você vai se tornar, na realidade, um incapaz. Então, se você solicitar, ninguém pode pedir a sua insolvência civil, né? O credor, ele não pode pedir, diferentemente lá da falência, ele não pode pedir a sua insolvência civil. Aí, se você fizer esse pedido, aí o que é que vai acontecer? Né? Você vai ficar impossibilitado de administrar os seus bens. Não é muita vantagem, não. É um último recurso, né, para você garantir o seu mínimo existencial. Para que o banco não confisque tudo, você decreta a insolvência civil para que judicialmente seja separado a parte da sua sobrevivência e a parte para o pagamento dos credores. Só que você perde a sua autonomia financeira. Ok? Mas isso não é objeto do nosso estudo, não. Então, voltando aqui para o artigo 97. Então, quem pode pedir a falência da empresa? Né? Percebam que empresa é empresário individual, só que empresário individual é o empresário registrado CNPJ, não é a pessoa física. Né? É importante aí destacar isso aí, que Fábio Belotti, Fázio Júnior e o próprio Fábio Lua Coelho destacam isso daí. Para as pessoas não confundirem que o empresário individual é uma coisa e o empresário é outra coisa, para não haver essa confusão. O cônjuge sobrevivente, né? Vamos supor, a Simavel, né? O Zé Carlos Teixeira faleceu, a esposa, ou ela, né, que sobreviveu, ela poderia, se assim quisesse, solicitar, requerer a falência. Então, é outro que pode, né? Está aqui relacionado ao direito sucessório.
O cotista, o acionista, né, também tem a prerrogativa de fazer o pedido, de requerer a falência, e qualquer credor, né? Qualquer credor, inciso 4, ok? Então, isso aí é legitimidade ativa, é quem pode pedir a falência da empresa. O próprio, o devedor, o cônjuge sobrevivente, o cotista e qualquer credor. Tranquilo? É um rol taxativo, não tem bicho de sete cabeças aí, não, se eu perguntar na prova. Tranquilo, minha gente? Tranquilo. Beleza. Então, do artigo 97, vamos para o artigo 94, que são as causas, né? As causas da falência. Olha, aqui, basicamente, do 97, eu devo perguntar apenas esses 4 incisos aqui, viu? A legitimidade ativa. Tranquilo, minha gente? Não se preocupem com o parágrafo primeiro e o segundo, não. Tranquilo? Tranquilo. Com a prova vai ser tranquila. Tenho certeza que vocês vão tirar 20. Alguém aí já me cobrou ponto extra, eu vou ficar devendo a alma para vocês. Vamos lá. Então vamos lá. Olha. Artigo 94. Aqui vocês vão escrever. Aqui o artigo 94, vocês estão enxergando aí, né? Sim. Aqui o artigo 94, vocês vão escrever aqui o lado, se vocês estiverem com a legislação impressa, causas da falência, ok? O legislador ele poderia ter colocado numa linguagem mais simples, né? Mas ele não colocou. Será decretada a falência ao devedor que? Então, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos. Tranquilo? Então, guardem isso aqui. Então, ele está devendo a Deus e o mundo, ultrapassou 40 salários mínimos, o juiz vai utilizar isso aí com base na lei como critério, o primeiro critério para decretar a falência. Tranquilo? Sim. Só esse inciso? Não, tem mais. Esses 3 aqui. São 3 incisos. O segundo inciso, executado por qualquer quantia líquida, né? Então, por exemplo, Milena vai executar Jonathan, né? Executar financeiramente, viu? Porque esse português, só para deixar claro, respire tranquilo aí, Jonathan. Então, Milena vai executar Jonathan, né? Financeira. Jonathan está devendo, Milena ela vai executar. Em Itabaiana que executar financeiramente tem outro significado, né? Então, vai executar Jonathan lá, que Jonathan está devendo. Então, uma quantia líquida, está devendo 10 mil reais, né? Não paga, ele não deposita, não dá nada, né? Dá uma de dor de... E o terceiro critério, inciso 3, pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação judicial. Né? Esse inciso 3 eu não vou cobrar, não. Só vou cobrar o inciso 1 e o 2. Deixa eu marcar aqui. Tranquilo, então? Vou até digitar aqui. O artigo 94, só vou cobrar o inciso 1 e 2. Tranquilo aí para todos? Sim. Professor, Pois não. nesse artigo 97, quando o senhor Certo. deu o exemplo da Cimavel, Hum. no caso, se os herdeiros
não concordarem com a decisão da viúva, o que acontece? Mesmo assim, ela tem a preferência pela falência, decretar a falência? Olha, qualquer daquele que não concordar com o decreto da falência, por exemplo, o herdeiro pode não concordar, os cotistas podem não concordar. Então, o recurso que ele vai utilizar é um agravo de instrumento, né? E na defesa, não só em relação a essa juiz, a essa viúva, mas também você tem uma empresa e o seu credor está pedindo a sua falência. Um dos argumentos de defesa que você vai utilizar é o seguinte: olha, a minha empresa é viável. A falência é quando a empresa não é viável. Então, você vai demonstrar, através de uma perícia contábil, que ou a viúva, né, se você for um cotista ou um dos herdeiros, olha, minha mãe está equivocada, a empresa é viável. Então, o procedimento jurídico aqui adequado, e vocês já estão doutores nisso, é a recuperação judicial. Então, você vai demonstrar, na sua defesa vai ser essa, você vai demonstrar que a empresa é viável. Se ela é viável, a recuperação judicial é o meio jurídico mais adequado, ok? A falência do latim significa falta, né? Faltou pagamento, então vai fechar as portas, é uma venda compulsória dos ativos da empresa. Isso é o último recurso, porque a prioridade, de acordo com a lei da recuperação judicial, é a função social da empresa, é a preservação da empresa. Agora, lógico, se verificar que a empresa não tem salvação e que o empresário agiu de má fé, deixou a empresa, dilapidou o patrimônio da empresa, aí sim não tem argumento que dê jeito. Então, um dos argumentos seria esses aí, entendeu? Entendi, obrigada. Então, esse é o critério que você tem que observar, né? A empresa é inviável, aí recuperar falência. Se você demonstrar que ela tem viabilidade econômica, que ela tem salvação, aí não é o primeiro momento, não é a falência não, ok? E aí fica essa dica para vocês quando vocês forem procurados por algum empresário que teve o credor, solicitou a falência dele. O primeiro passo que você vai fazer se vocês tiverem algum entendimento de livros contábeis, fazer a perícia. Se não, contrata um contador para fazer o levantamento e tentar demonstrar a viabilidade daquela empresa. Esse é o caminho jurídico. Tranquilo? Ok. Então, do artigo 94 das causas, vamos para o artigo 101. Estão vendo, né? Como o cara está maconhado, o legislador, né? Tava doidão. Então, gente, olha, o artigo 101... Oi, pode falar aqui. Tava com a verdadeira produção de maconha, né? Ele tava loucão, porque ele não seguia uma sequência lógica, não. Luiz, meu querido, boa noite. Né? O artigo 101, ele diz o seguinte, minha gente, na verdade é uma proteção para o empresário. Imagine o seguinte, que você é empresário, você tem a sua empresa lá, tem a Oi, vamos supor que você seja dono da Oi, e algum desafeto seu, para lhe prejudicar, solicita judicialmente a sua falência. Né? Quando não um meio mais adequado, em face da dificuldade, não seria falência e sim recuperação judicial. Então, o artigo 101 é uma proteção para o empresário. Perceba que ele diz o seguinte: quem por dolo requerer a falência de outrem será condenado, na sentença que julgar improcedente o pedido, a indenizar o devedor, apurando-se as perdas e danos em liquidação de sentença. Por que perdas e danos, minha gente? Por que vocês acham que caberia perdas e danos aí? Alguém arrisca? Alô, alô, dona Angélica? Alguém arrisca aí porque caberia esses perdas e danos se alguém requereu a falência por dolo só para prejudicar o outro? Fala aí, Cris.
Não tenham medo não, minha gente. Estamos construindo conhecimento. Estamos aprendendo. Não tenham medo não. Professor, tá Pois escutando? não, No Gessé. meu pensamento, Eu acho que fale, Alan. é Gessé. Eu acho que agir de má fé, né? A pessoa vai entrar com ação só para prejudicar o outro. A atitude, a conduta dele agir foi de má fé. Aí eu pergunto, como é que a pessoa será prejudicada? Eu já falei isso na aula de hoje. Um dos prejuízos que o empresário, logo de imediato, ele vai ter. No caso, seria multa. Não, empresário, você é empresário. Eu, de má fé, vou requerer a sua falência, a falência da sua empresa. O primeiro ato, né, para a gente adiantar aqui, é o seu afastamento. Né? Então, você, logo, o primeiro ato é a sua empresa que você criou do zero, com todo carinho, um bem de família, um filho à égua, descobre o vocabulário, né? Pede a sua falência só para lhe prejudicar. E o primeiro ato da falência, né, percebam que eu falei isso, uma das diferenças, né, que não tenham dúvida que vai ser uma das questões da prova. Eu falei 3 diferenças no início da aula de hoje, 3 diferenças entre a recuperação judicial e a falência. Primeira diferença, a falência, o gestor, o empresário, ele fica à frente da empresa durante todo o processo. Né? Vai ter ali o administrador judicial na recuperação judicial, mas como fiscal. Né? E o primeiro ato da falência é o afastamento do empresário. Né? Então, ele é afastado. Por outro lado, na recuperação judicial, segunda diferença, na recuperação judicial, o empresário tinha liberdade de dizer como é que ia pagar, de apresentar uma relação de credores, de dizer, eu estou devendo esse daqui. Apresentar, criar e elaborar o plano de recuperação judicial, dizer como que ia pagar, o que é que ia vender, e na falência não. É uma venda compulsória de todos os ativos da empresa. Então, ele não tem essa liberdade de dizer o que é que vai se desfazer ou não. É tudo. E se não for suficiente os bens da empresa, vai atingir os bens dos sócios. Né? Haverá uma desconsideração da personalidade jurídica e aí vai adentrar nos bens dos sócios. Segundo prejuízo que ele vai ter de imediato. Né? E a outra desvantagem, outra diferença entre a recuperação judicial e a falência é que a recuperação judicial, somente o devedor tem a prerrogativa de pedir a recuperação judicial. E a falência, tanto o devedor, que é a autofalência, que eu vou falar, está lá no artigo 105, e os credores. Então, se os credores, algum credor de má fé fizer isso, ele já vai dar 2 prejuízos de imediato ao empresário. O empresário vai ser afastado da administração, ele e a sua equipe, né? Não só o empresário, não. O empresário e toda a sua equipe, ou seja, pessoas de confiança dele. E segundo, que os bens da empresa serão vendidos compulsoriamente, sem consulta, independente da vontade dele. Ficou claro isso aí para todos? Sim. Então, imagine se nesse período que ele for afastado, daqui que ele consiga reverter, demonstrar que foi má fé, ele consiga reverter, se ele perde clientes, perde negócios, etc., é um prejuízo enorme. Ok? Porque ele vai deixar de administrar a empresa, né? Vai deixar, Exatamente, ou seja, se for um comércio, vai deixar de vender. Se for serviço, vai deixar de prestar o serviço. Então, vai ser realmente um prejuízo. É o que está acontecendo agora com os empresários, né, que em face da quarentena. Futuramente aí, vários empresários aí não tenho dúvida que devem conseguir danos em relação ao governo do Estado. Professor, mas não é o decreto, não foi em nome do princípio do superior interesse público? Sim, mas você não pode fazer um ato governamental sem planejamento. Né, que apenas se colocou para os empresários, fecha a sua empresa. Sim, quanto tempo? E de que forma? A cada decreto é que foi se modificando uma coisa. Né? Inclusive um decreto, faço um adendo aqui, um comentário rápido, um decreto muito mal escrito, porque o decreto que saiu segunda-feira agora, eu estava lendo, que colocou até das instituições, né, de ensino, prorrogou até o dia 30 de junho,
Aí quem redigiu, não sei se foi o governador, pelo que eu sei, o governador está na fazenda, lá em Simão Dias, na fazenda dele, governando Sergipe lá da fazenda, né? Pelo que eu sei, lendo lá, né, eu li o artigo 4º, o último decreto agora, segunda-feira, tem 4 artigos, e no 4º artigo tem dizendo lá, repete-se os prazos do artigo 7º, do 8º e do 9º do primeiro decreto. E está todo mundo colecionando decreto, porque você não fez o Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Muito mal redigido, o que não dá clareza. E aí leva à confusão que está prejudicando muita gente. Né? Então, isso aí já está levando um prejuízo imediato para os empresários, que futuramente aí vai chover ações, não tenho a menor dúvida. Né? Vamos lá. Professor, Oi, pois não. nesse perdas e danos, a gente pode também levar a pensar sobre os bens essenciais? Algumas empresas aí entraram questionando os serviços essenciais. Eu acho que eu comentei aqui o caso da Cacau Show, mas a meu ver, no caso da Cacau Show, ela forçou a barra, porque a Cacau Show ela pediu para ser reconhecida como empresa de serviço essencial, porque é essencial para a humanidade consumir chocolate, né? Não, não foi nesse caminho, não, a minha pergunta. Ah, sim, desculpa. Foi sobre a venda forçada. Sim, dos bens, dos ativos da empresa. Isso. Aí vende um bem, né? E que depois verifica-se que não poderia, não prejudicaria muito o dono da empresa. Sim, por exemplo, se você, vamos supor que fosse aquela empresa de Xerox que tem no shopping, me ajudem, fugiu o nome, estou ficando velho. Casa da Cópia. Casa da Cópia. Casa da Cópia tem um maquinário de cópia, um dos mais modernos aqui no estado. Aí alguém decreta, pede a falência para prejudicar, por ser desafeto, concorrente lá, e aí pede o maquinário. Por exemplo, o dono da Toner, o representante comercial da Toner, aqui em Sergipe, ele aluga as máquinas para a maioria das empresas que fazem fotocópia. A Casa da Cópia não, ela tem o próprio maquinário dela e ela mesma faz a sua própria manutenção. Mas vamos imaginar que o cara querendo prejudicar o dono lá da Toner, por ter a Casa da Cópia como concorrente, quisesse requerer a falência. E aí, de primeiro ponto, manda vender justamente o maquinário mais moderno. É lógico e evidente que é um dano quase que irreversível. Né? Você vender logo de cara aquele maquinário mais moderno. Aí vai demonstrar a má-fé, entendeu? Uhum. Hoje, quem é que vai analisar isso? Para isso, que quem vai estar à frente, analisando, fazendo relatórios, é o administrador judicial, com sua equipe. Ele vai fazer o relatório e o juiz é que vai julgar. E vai ser devidamente punido, né, se for deflagrado, configurado isso. Tranquilo, minha gente? Tranquilo. Então, perceba, aqui apenas estamos prosseguindo o que nós estudamos lá na NP1. Eu falei hoje, primeiro ato, o que é que você tem que verificar? Quem é que pode falir? Está lá no artigo 2º. Qual crédito pode ser cobrado? Está lá no artigo 5º. No artigo 97, tem a relação de quem pode requerer, né? Perceba que não o termo não é solicitar, é requerer, né? Eu já falei aqui para vocês a diferença entre você solicitar e entre requerer. Alguém se lembra? Alguém arrisca? Alguém?
Só pedir, requerer, pleitear. Karen colocou aqui. Solicitar, eu peço. Exatamente, André Luiz. A lógica é essa. Solicitar, você solicita ao juiz a petição inicial, né? Você faz o pedido, solicita. E o juiz vai analisar o caso, vai ter a faculdade de deferir ou não. No caso do requerimento, se você preenche os requisitos objetivos, a exemplo que nós vimos há pouco, né? O devedor, o empresário está devendo mais de 40 salários mínimos na praça. Isso é um critério, até eu falei até uma gíria comum no comércio, na praça, no comércio, né? Ele está devendo mais de 40 salários mínimos, isso é um critério objetivo. Ele não está cumprindo prazos, né? Que, por exemplo, ele pode até estar lá na recuperação judicial, mas não cumpriu o plano de recuperação judicial. O juiz vai fazer a convolução, vai iniciar aí o processo de falência. Então, o processo de falência é compulsório. Então, o que acontece? Verificou que preencheu os requisitos. Você é credor, você vai requerer, porque você já sabe que a empresa, salvo se você não agir de má fé, ela preenche os requisitos, o magistrado e administrador judicial vai verificar a pertinência dos seus argumentos, e aí o juiz não vai ter faculdade de indeferir. Se a empresa preenche os requisitos objetivos, que eu já falei aqui, né, as causas, lá no artigo 94, o juiz vai decretar, vai analisar e mais adiante ele vai decretar a falência. Pois não, Karen. Lembrando aqui, minha gente, olha, duas perguntas. Pode perguntar aí, Karen. Certo? No finalzinho, combinado então. Duas perguntas que eu certamente farei na prova. Quais são? Cito duas diferenças entre a falência e a recuperação judicial, ok? Lembrem da minha voz no cangote de vocês. Já respondi isso, qual a resposta. Então, vou perguntar alguma coisa sobre isso. Qual a diferença entre a recuperação judicial e falência, ok? Isso aí já vai ser uma pergunta. Outra pergunta que certamente eu farei, né, serão as fases. Eu já falei hoje aqui em quais são as fases da falência. Alguém arrisca? Já respondi hoje. São 3 fases também. Alguém? Está lá no Google Sala de Aula a resposta. Lá no estudo dirigido. Eu dividi em as 3 fases. Ok, Karen. Primeira fase. Está lá, né, no estudo dirigido. Primeira fase. A fase declaratória. Segunda fase, a fase de realização do ativo. E a terceira fase, o encerramento. Em resumo, a fase declaratória, ou o credor ou o devedor vai decretar, né, vai declarar que preenche os requisitos para os benefícios, né, da lei de falência. Vai preencher os requisitos, o magistrado vai avaliar o preenchimento dos requisitos, se a empresa pode falir, se o cidadão tem legitimidade, quem pediu, quem requereu, tem legitimidade ativa, e o juiz vai fazer a análise, e depois dessa análise, ele vai fazer o despacho, vai sentenciar, na realidade, não o despacho, vai dar a sentença, ele vai dar a sentença declaratória da falência. E essa primeira fase vai ser encerrada com isso, com a sentença declaratória de falência. Depois de ser declarada judicialmente a falência, vai iniciar a fase que é a chamada de realização do ativo, ou seja, fazer dinheiro para pagar os credores. Durante a segunda fase, vai ser justamente isso, levantamento, né, de venda, né, vai ter pregão, já vou falar sobre isso, ou vai vender a empresa inteira, ou vai vender a empresa em bloco, ou vai vender imóveis em separado, tudo isso é discriminado, vou falar já. E feito esse levantamento, que o termo jurídico é realização do ativo,
Foi levantado o dinheiro? Foi. Em que momento vai terminar essa fase? Com pagamento, né? Vai pagar a quem se devia. Fez o pagamento, né? Pagou a quem se devia, vai entrar a terceira fase, que é o encerramento. O administrador judicial vai fazer um relatório dizendo, olha, está tudo pago, não está devendo mais a ninguém. E aí, o magistrado vai encerrar o processo de falência e vai habilitar o empresário para ele voltar às suas atividades empresariais, porque ele fica impossibilitado, né, durante o processo aí de falência. Em síntese, é isso aí. Não tem bicho sete cabeças, não. Do artigo 101, minha gente, que eu falei... Falhou foi Crisângela? Eu falei das 3 fases. Eu falei da fase da declaração, que vai ser encerrada com a sentença, né, com a sentença da declaração da falência. A segunda fase vai ser a realização do ativo, que é levantar o dinheiro para pagar os credores, e essa fase vai ser encerrada com o pagamento. E a terceira fase é o encerramento, que é onde o administrador judicial vai fazer um relatório dizendo que tudo foi pago, né, que todas as obrigações foram cumpridas, e aí o juiz vai decretar, vai sentenciar encerrada o processo de falência e vai habilitar o empresário para desempenhar novamente as suas atividades empresariais. Ok? Em síntese, foi isso aí que eu falei. Certo, obrigada. De nada. Do artigo 101, vamos para o 105. Vocês estão enxergando aqui, que eu compartilhei? Eu vou postar sim ainda hoje, Crisângela. Não se preocupa, não. Eu vou postar esse vídeo sim. O artigo 105 aqui, quem imprimiu a lei, escreva ao lado. Autofalência. O artigo 105 é autofalência. O 97 é a legitimidade ativa, né? É os terceiros, quem pode solicitar, requerer. Na verdade, o verbo é requerer. Quem pode requerer a falência. Cuidado com isso, viu? Com esse verbo. Se houver um trocadilho lá na prova, já estou advertindo. O verbo utilizado pelo legislador em relação à falência é requerer, não é solicitar. Cuidado com isso aí. Hashtag fica a dica. Ok? Não quero ver ninguém perder uma questão dessa por causa disso, não. Então, artigo 105. O devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender os requisitos para pleitear sua recuperação judicial, perceba que o legislador deixou a critério do devedor. O devedor está verificando, a minha empresa está quebrada, não tem condições, né? Não tem condições de pagar as dívidas, não tem condições. Aí, ele, quando vai fazer o pedido da autofalência, ele vai decretar lá, né, que não tem condições, né, que a empresa não é viável, né? Então, para garantir o pagamento de todos, é que ele vai fazer esse pedido da recuperação judicial. Vai requerer, olha aqui o verbo de novo, ele não solicita, ele vai requerer. Então, se ele requer, o juiz não tem a faculdade, se ele preenche os requisitos, de negar. Ele vai requerer ao juízo de falência. Inclusive, o artigo 3º também fala do fórum, né? Que é o fórum das atividades. Isso, exatamente, Karen. Né? Karen perguntou aqui se no artigo 97 a palavra é requerer. Exatamente. A legitimidade ativa ali é requerimento. Tanto é que está lá no caput. Podem requerer o artigo 97, podem requerer a falência. Não é solicitar. Então, se eu perguntar na prova, de acordo com a lei de falência, podem solicitar a falência o cônjuge herdeiro. Então, o verbo não é solicitar, o verbo é requerer. Então, se eu estou falando de acordo com a lei 11.101, eu estou falando ipsiliteris, ou seja, como o legislador escreveu. Tranquilo isso aí para todos? Sim. O artigo 101, cara, eu falei, foi da
do requerimento de má-fé. É um terceiro credor querendo prejudicar o outro, de repente concorrente, entendeu? E o artigo 105, minha gente, escrevam o seguinte também. Onde tem aí no artigo 105 que eu coloquei autofalência, a partir do inciso 1 aí, antes do inciso 1 aqui, vocês estão enxergando aqui? O mouse estão enxergando? Aqui, mais ou menos, vocês escrevam que o legislador ele falhou, ele estava muito louco e esqueceu de colocar aqui. Requisitos da petição inicial de falência. Né? Ele teve o cuidado de colocar lá na recuperação judicial, artigo 51, que tem os requisitos objetivos da recuperação judicial, mas ele não colocou explícito aqui na falência. Todo mundo entendeu isso aí? Dá um ok aqui no bate-papo. Sim. Tranquilo, minha gente? Todo mundo entendeu isso? Então, muito cuidado com isso. O legislador ele não colocou explicitamente requisitos da petição de falência. Está implícito. Então, percebam que esse inciso 1, o inciso 2, são requisitos da petição inicial, que futuramente vocês possam vir a fazer, da falência. Então, vocês vão escrever aqui, recomendo que no vademecum de vocês, ou na legislação impressa, escrevam requisitos do requerimento de falência, né, da petição inicial, né, a peça é a petição inicial, requerendo falência. Então, o inciso 1 aqui até o inciso 6, nós temos aí os requisitos quando vocês forem fazer a peça. Tranquilo? Então, o artigo 105, vocês marcam autofalência e requisitos da petição inicial requerendo a falência. Ok. Visto isso, fez a petição, o magistrado ele vai avaliar e, por fim, ele vai fazer a decretação, né? A decretação da falência que está lá no artigo 99. É uma sentença longa, né? Segundo consta, né, nas pesquisas que eu fiz, é a maior sentença que o magistrado faz, porque ela tem uma série de critérios técnicos. São 13 incisos, né, nessa sentença. Então, o artigo 99, perceba que a nomeação aqui a nomeação do administrador judicial, ela vai acontecer no inciso 9. Estão chegando aqui, inciso 9, nomeará o administrador judicial. Estão enxergando? Percebam, vocês devem lembrar que no artigo 52, que falava lá do despacho que deferia o pedido de recuperação judicial, o primeiro ato do juiz, o artigo 52, inciso 1, fala da nomeação do administrador judicial. Aqui na sentença do artigo 99, essa nomeação só está prevista lá no inciso 9. Tem uma série de outras aqui, procedimentos anteriores a essa nomeação. Ok, minha gente? Tranquilo? Então, do artigo 99, lembrem-se que eu falei, eu vou reduzir alguns artigos ali do estudo dirigido. Do artigo 99, vocês vão para o artigo 139. O que é que eu quero destacar do artigo 139? Vamos lá. O juiz já decretou a falência, né? Já fez a sentença de falência. Então, o que é que precisa fazer agora, a próxima etapa?
é fazer dinheiro para pagar quem está devendo. Lá no artigo 139, nós temos as vendas de bens, né? O artigo 108 aqui tem a dação, mas ele só faz mencionar a forma como vai acontecer mesmo, está lá no 139 e 140. Olha aqui, ó, o artigo 108. Ato contínuo, assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos. É ele que vai administrar, que vai gerir a arrecadação dos bens e os pagamentos, né? Depois que nomeado. Mas como é que vai ser feito isso? O artigo 139, ele vai falar das vendas dos bens. Acompanhe aqui comigo, olha. Logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto do processo de falência, será iniciada a realização do ativo. Realização do ativo, como eu falei, é fazer dinheiro. Aí temos aqui, olha, alienação da empresa, né? Alienação da empresa, ou seja, vender a empresa de forma em bloco, a empresa inteira. Inciso 2, unidades produtivas isoladamente, ou seja, as filiais, não vender a empresa inteira, somente filiais. Inciso 3, blocos de bens que integram cada um dos estabelecimentos. Vender um maquinário, vender uma frota, né? Dessa forma aí, tranquilo, Márcio. E o inciso 4, alienação, ou seja, venda de bens considerados, individualmente considerados. Não necessariamente blocos da empresa, mas um bem, né? Um maquinário, um carro, um computador e por aí vai. Ok? Percebam que temos 4 incisos aqui. Na prova, eu só vou perguntar aqui esses 4 incisos, viu? Não vou adentrar nos parágrafos, não. Tranquilo? Estão todos me ouvindo? Qual é esse que está na tela? Dá um ok aqui, minha gente, me ajude. Ó. Tranquilo aqui, como é que vai acontecer as vendas, a ordem, ou a empresa inteira, ou as filiais da empresa, ou partes da empresa, ou itens da empresa isoladamente. Essa é a lógica. Não precisa decorar, vocês vão olhar ali o artigo 140, esses 4 incisos. Eu vou digitar aqui. Artigo 140, incisos 1 a 4. Ok. Uma vez que eu sei o que é que eu vou vender, nós vamos para o artigo 142. O artigo 142 vai dizer como é que isso vai ser vendido. Olha aqui o artigo 142. Também, o artigo 142, estou digitando aqui, eu só vou cobrar o caput e os incisos. Estou digitando aqui no bate-papo. Artigo 142, vocês já viram o que é que pode ser vendido? A empresa inteira, filiais, bloco da empresa ou itens individuais. Como é que vai ser vendido? O artigo 142 diz, por meio de leilão, lances orais, por meio de propostas fechadas, né? Ou por meio de pregão. O que eu cobrar na prova sobre a forma como vai ser vendidos os ativos, eu vou pedir somente em relação a esse rol aí do inciso 1, 2 e 3, ok? Tranquilo, minha gente? Tranquilo. Ok, já sei o que pode ser vendido e como vai ser vendido. Do artigo 142, percebo mais uma vez como estava doidão o legislador, vamos para o artigo 83. Lembrando que eu estou seguindo a sequência lógica que o legislador deveria ter dado, né? Mas, enfim. Se alguém já estiver com o artigo 83 aí, se puder ler, eu agradeço. Se puder fazer essa gentileza, enquanto eu estou
classificação dos créditos na falência obedecerá à seguinte ordem. Isso, só os 4 incisos. Primeiro, os créditos derivados da legislação do trabalho limitados a 150 salários mínimos por credor e os decorrentes de acidentes de trabalho. Inciso 2, créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado. O 3 também? Inciso 3. Isso. Créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias. Muito bem. E 4 créditos com privilégio especial, né? Por exemplo, idosos que têm à frente, pessoas com deficiência, etc. Percebam que é parecido lá com a disposição do artigo 41, é só uma classificação, né, ou uma hierarquia dos credores, né, ele está apenas classificando. Então, já falei aqui o que pode ser vendido, como pode ser vendido e qual a classificação dos credores. Em relação a isso, se eu cobrar alguma coisa, vai ser apenas esses incisos aí. E, por fim, vamos para o artigo 149, para a gente encerrar aqui essa segunda fase. Já estamos encerrando já. Eu pulei alguns artigos, como eu disse, eu reduzi o estudo dirigido para facilitar. Vou colocar ainda hoje aqui lá no Google Sala de Aula o link. E no dia da prova, sexta-feira que vem, meia hora antes, se alguém quiser tirar alguma dúvida ou qualquer coisa, eu já vou estar online, viu? A classificação, Karen. Lá está a classificação dos credores, que seria uma qualificação, não deixa de ser. 149. Estou demorando aqui a descer. Se alguém achar, já achou aí, está em ponto de bala, se puder ler. Realizadas as restituições, pagos os créditos extra-concursais na forma do artigo 84 desta lei e consolidado o quadro geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista no artigo 83 desta lei, respeitados os demais dispositivos desta lei e as decisões judiciais que determinam reserva de importância. Então, gente, aqui do 149, em síntese, é apenas, ele está dizendo, verificou os ativos, faz-se o pagamento. Simples assim, é a questão aqui da prestação de contas do administrador, né? Ele verificou, levantou-se o dinheiro, fez a realização do ativo, vai pagar os credores. Apenas isso aí. E, por último, aqui eu já coloquei, vocês marquem, né? Então, aqui do artigo 149 vai ser apenas o caput, viu? Se alguém puder escrever aqui no bate-papo, artigo 149, apenas o caput. E, por fim, aqui, na fase de encerramento, temos o artigo 154, que diz o seguinte: concluída a realização de todo o ativo, ou seja, foi pago e distribuído o produto em seus credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 dias. Do artigo 54, vamos para o 158. Extinga-se as obrigações do falido, com pagamento de todos os créditos, o pagamento depois de realizado todo o ativo, o decurso de 5 anos, o decurso de 5 anos contado do encerramento da falência, o decurso de prazo de 10 anos contado do encerramento da falência. E aí no artigo 159, configurando aqui o encerramento, temos configurada qualquer das hipóteses do artigo 158, ou seja, as obrigações do devedor foram cumpridas, o falido poderá requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas. E aí ele vai pedir aí que ele seja reabilitado. E aí vai ser declarado aí um encerramento do processo
de falência. Ok? Então, por fim aí, o artigo, vou digitar aqui para finalizar, o artigo 158, 158 e 159. Ok, minha gente? Eu vou colocar depois aqui essa relação reduzida lá para vocês, ok? Então, para quem chegou depois, a prova vai ser verdadeiro e falso, serão 10 questões, ok? 10 questões. Devo colocar alguma atividadezinha somente para facultativa, para ter um ponto extra, né? Um bote salva-vida para quem precisar de um ponto extra. Apenas isso, ok? Mas a prova dentro desse estudo dirigido aí. Não tem bicho de sete cabeças, não. E como eu disse, na sexta-feira, meia hora antes, aí estarei com vocês aí para dirimir alguma dúvida, se porventura alguém sentir necessidade. Tranquilo, minha gente? Tranquilo, professor. Então, ainda hoje eu devo estar colocando essa aula, essa videoaula, ok? Certo, obrigada. Valeu, Anderson. Boa noite, minha gente. Fica com Deus e até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Cris. Saiu. Boa noite, Angélica. Eu fiz a pergunta aqui. Obrigado, André Luiz. Você é ótimo. Concordo com ele, professor. Obrigado, minha gente. Hoje Assina eu não durmo. embaixo. Hoje eu não Assina durmo. embaixo. Peça lá, entre em contato com o coordenador, né? Termina. Boa noite, minha gente. Fique com Deus. Bom final. Se de você não, Karen. Eu só estou me despedindo, pessoal, e lhe respondo já. Tchau. Bom final de semana, minha gente. Fique com Deus. Bons estudos aí. Igualmente. Bom final de semana. Boa noite. Fica com Deus, dona Angélica. Boa noite, Luiz. Fica com Deus. Bons estudos. Ô, Karen, esse cálculo aqui que você está falando é antes de iniciar o processo? Não, professor, já foi causa ganha, entendeu? E já Sim. tem mais de 2 anos que está na mão do contador. Aí a minha Sim. dúvida é se existe algum prazo para o contador estar fazendo esse cálculo, porque tem juros, tem correção, né? Que são de vários anos que a pessoa ficou no caso sem estar recebendo o valor corrigido. E daí minha dúvida é essa. O processo ainda está ativo? Não, o processo já finalizou. O juiz já deu causa ganha, já deu o valor da causa, só que tem que ser o valor corrigido. Aí foi para o contador, já tem 2 anos que está na mão do contador e nada. Então, cuidado com isso, Frustrado. para não ser extinto o processo, entendeu? Para o juiz entender que não tem interesse na causa. Entendeu? Tenha muito cuidado em relação a isso. Porque 2 anos é um prazo muito longo, né? Então, se o juiz transitar em julgado, está na fase de execução, o juiz transitar em julgado e arquivar, você não vai ter o que fazer não, viu? Entendi. É porque foi contra o Estado, aí o contador é do Estado. Entendeu? Ah. É um caso de aposentadoria. Meu tio era PM e daí ele precisou se aposentar por invalidez. Certo. E daí ele se aposentou com valor atrasado. Isso já tem mais de 7 anos, se eu não me engano. E daí o salário dele está estagnado no que era 7 anos atrás, entendeu? Só que daí foi causa ganha, foi para o contador do Estado. E já tem 2 anos que está na mão desse contador. Aí minha dúvida é se tem realmente prazo para isso, entendeu? O melhor caminho é o seguinte, para você para o juiz não
suspender a execução por inépcia, ou seja, falta de interesse, recomendo que você veja com o advogado do seu tio, para ele movimentar o processo, né? Para cobrar que o juiz cobre, que o contador apresente o valor atualizado. Entendeu? Entendi, sim. Pronto, então no caso, para não ser julgado por inércia, né? Tem que... Inépcia, ele exatamente, tem por que... falta de interesse. O magistrado, esse cidadão não quer o dinheiro, não. Pronto, Entendeu? foi justamente isso que eu pensei, mas essa eu vou perguntar ao professor. Não. Aí, Só nesse para tirar caso, dúvida mesmo. você tem que movimentar o processo, porque eu já vi várias sentenças de pessoas que perderam dinheiro que o juiz coloca na sentença. Considerando que o autor e o réu não movimentaram o processo, declaro extinto. Entendi. Entendeu? Entendi, sim. Corra o quanto antes aí para colocar lá. Os processos estão suspensos, mas não impede do seu advogado peticionar para movimentar lá o processo, para registrar que tem interesse e para que ele possa provocar lá o cidadão, entendeu? Entendi, sim, professor. Tá certo. Muito obrigada, viu? De nada, fica com Uma Deus. boa noite, bom fim de semana. Tchau. Boa noite. Boa noite, minha gente. Boa noite, Ariastra. Boa noite, Karen. Boa noite, Luiz. Boa noite, Mira. Estou indo. Até semana que vem.